quando foi remédio e não durmo. O remédio que me dá 2, 3 dias aéreo, não dou conta de fazer nada. E o irmão deita e dorme, porque Deus te dá o sono. Não é? Parece tão simples, mas você quer ver, fica uma noite sem dormir para você ver. No outro dia você está tão acabado, não é? Tudo está difícil, fazer as coisas fica tão difícil. Então é tão importante a gente dar valor nos mínimos detalhes. Eu fico olhando como Deus é bom, como Deus é bom na nossa vida. Eu já disse aqui, eu ia para a igreja, minha mãe nordestina, grávida, eu já ia na barriga da minha mãe. 68 anos eu completei em fevereiro passado, indo para a igreja, e estou até hoje indo para a igreja. E a gente já desfrutou de tantos milagres de Deus nas nossas vidas. Eu já vi Deus fazer tanta coisa na minha casa, na minha vida, na minha família. Meu pai foi pastor 52 anos, pregou no domingo em Goianésia. Na segunda-feira, 7 horas da noite, ele deu um infarto fulminante. Partiu para a eternidade segurando o cajado, dirigindo, ministrando, presidindo igreja. E hoje era para me estar em Frutal, Minas Gerais. Meu pai foi pastor em Frutal. Chegou lá, eu tinha 8 anos de idade. Em 1966 meu pai chegou em Frutal. A igreja tinha 18 crentes, lugarzinho pequeno, baixinho, casa pastoral. Chovia mais lá dentro do que lá fora. Uma casa baixa, pequena. 6 filhos, minha irmã com 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade. E hoje a igreja lá completou 70 anos. E era para mim estar lá, mas não pude ir. E até acompanhei alguma coisa pela rede social. Pastor Arasmino, que é pastor em Uberaba, com 96 anos, presidindo o campo de Uberaba. 55 anos que ele é pastor em Uberaba. E ele é quem alugou o primeiro salão ali em Frutal. E eu vi Deus fazer tantos milagres ali na igreja, tantos milagres. Eu me lembro, eu devia ter uns 9 anos, nunca esqueci, 9 para 10 anos. O irmão Orizá, ele tinha um caminhão, ele puxava carvão de Minas para Belo Horizonte, ele levava carvão. Irmã Silvia, sua esposa, ela bebeu um leite, acho que foi isso, bebeu um leite e deu aquela doença que o leite dava de primeiro, e o médico desenganou a irmã Silvia. Levaram para Uberaba, e o médico de Uberaba falou: pode levar embora, senhor Isá, para ela morrer em casa. Hoje até é mais humanizado, mas naquele tempo eles mandavam para morrer em casa. Pode levar, que não tem cura, acabou. E eu me lembro mais ou menos, Maurizá chegou de Uberaba, caminhão carregado de carvão, e ele chegou com a irmã Silvia em Frutal. Chegou mais ou menos mais de meia-noite, e ele largou a irmã Silvia com 2 crianças pequenas e foi na casa pastoral. E eu lembro que ele bateu na porta. Eu acordei e fui lá abrir a porta. Aí fui lá, falei: pai, é o irmão Orizá, alto, magro. E ele na porta olhou no meu pai e falou: pastor Geraldo, a Silvia, nós acabou de chegar de Uberaba, o médico desenganou ela, o caminhão está carregado, eu tenho que ir, porque eu tenho que dar comida para a família, e eu tenho que ir para Belo Horizonte.
E eu vim cá saber do senhor se eu posso ir ou se eu fico para esperar a Silvia ver o que é que vai acontecer. Meu pai olhou nele e falou: pode ir, irmão Orizá, nós vamos orar. E eu lembro que meu pai entrou para o quarto e eu escutei ele e a minha mãe orando pela irmã Silvia. Irmão Orizá saiu de madrugada, foi para Belo Horizonte levar esse carga de carvão. Irmão, no outro dia a irmã Silvia levantou e cuidou da casa e está lá viva até hoje. Então é esse Deus que a gente viu a Igreja Assembleia de Deus crescer. Hoje nós temos tanto pregador, tanta inovação. Nós tem luz vermelha, amarela, verde, tudo quanto é cor, fumaça nos púlpitos. Os pregadores hoje arrumam tanta coisa e a gente fica tão apertado quando alguém chama a gente para poder ministrar, porque a gente não aprendeu certas coisas. O que a gente sabe é da Bíblia, não sabe outra coisa. Já li muitos livros, já li coisas, já estudei. E se eu vim aqui falar quantas curvas faz as veias do corpo humano, quantos quilômetros, eu vi um pregador esses dias na igreja, eu nem sabia que eu tinha tanto de célula no meu corpo, eu nem sabia que o meu cérebro fazia tanta conta, eu nem sabia, eu fiquei alegre, satisfeito, saí com aquilo, fui embora, com essa aula do corpo humano, e eu encontrei o irmão na saída, ele falou: pastor, será que Jesus... Eu falei: irmão, isso tudo que ele falou foi Jesus que fez, preocupa não é? Eu fui num culto uma vez, o pregador falou tanta, irmão, eu fiquei maravilhado. Ele sabia quantos cabelos tinha na barba do Arão, ele sabia. Eu até lembrei do pastor Anselmo Silvestre, que foi consagrado pelos missionários em Belo Horizonte, um moreno, morreu com quase 100 anos, dirigiu Belo Horizonte por mais de 60 anos, deixou mais de 600 igrejas, um homem simples, ele era chapa, descarregava caminhão no mercado municipal de Belo Horizonte. Jesus resgatou aquele homem e fez um trabalho extraordinário. E um dia, diz o pastor Anselmo Silvestre, ele que consagrou meu pai a pastor, eu me lembro ele numa escola bíblica de obreiro, ele ministrando, e ele falou que um dia chegou um profeta lá, e com cabelo desse tamanho, e falou: pastor, esse cabelo eu fui no céu, e é da barba do Arão, Deus me entregou, e eu vim aqui mostrar para o senhor. Ele olhou assim, olhou no profeta, no irmão, falou: irmão, traz uma binga lá. O irmão trouxe uma binga e falou: irmão, se for da barba do Arão, se veio do céu, não queima, mas se queimar é clina de cavalo, não é, porque eu era grande, meteu fogo, tchup, queimou tudo. Falou: não é da barba do Arão, esse não é. Então, irmão, estão por aí, não é, inventando isso, e nós não dá conta, não é? Eu não vou falar uma coisa que Deus não falou, eu não vou falar uma coisa que Deus não fez. Mas a Assembleia de Deus, ela veio, esta igreja do tamanho que está hoje. Eu me lembro, eu bem jovem ainda, começando no trabalho na cidade de Itumbiara, eu me lembro do irmão Francisquinho e irmão Manuel Batista. Irmão Francisquinho era um homem de oração, irmão Manuel Batista um pretinho crente de oração, cheio do Espírito Santo. E o meu pai falou: Efraim, vai com ele dirigir um culto ao ar livre lá no bairro Afonso Pena. Quando os nossos cultos ao ar livre a gente fazia, era tanta gente que aparecia, não é? Hoje está tão difícil esses cultos ao ar livre, mas a gente fazia. E eu me lembro que eu fui ajudar, e o irmão Manuel Batista era o líder do jovem.
e ele estava na direção desse culto ao ar livre, e aquelas cornetinhas delta, com aqueles microfones delta, você falava aleluia, saía amém lá na frente. Era uma luta, e o aparelho era esse, ligado numa bateria de um carro. E nós chegou dirigindo o culto lá, o irmão Manuel Batista, o irmão Francisquinho, ele era todo fanho, ele era fanho. Você falava, você quase não entendia nada. Se ele pegasse o microfone, aí que você não entendia nada. E o irmão Manuel Batista, no finalzinho do culto, ele fala: vamos ouvir o irmão Francisquinho, vai entregar a mensagem desta tarde. Irmão, eu fiquei desviadinho. Falei, não é possível. Tinha um punhado de gente, tinha umas 40 pessoas ouvindo, debaixo de umas árvores, uns 4 bar perto, e um povo, muita gente. Irmão Francisquinho orou, pegou o microfone, e ele falava crofone. E ele, quando ele pegou o tal do crofone, irmão, Chiquinho ciscou para cá, ciscou para lá. Eu não entendi nada que o Francisquinho falou, mas quando eu olhei, tinha uns homens chorando, e tinha um homem, um senhor moreno, ele chorava tanto. E quando o Francisquinho entregou o microfone para o Manuel Batista, ele fez o apelo, 16 pessoas aceitou Jesus. Irmão, aí eu impliquei. Falei, não é possível, eu não entendi nada. Irmãos, teve um senhor, esse senhor moreno, chegou perto de mim e falou assim: moço, esse homem, ele é estudado, esse homem contou a minha vida tudo. Eu falei, o senhor entendeu o que ele falou? Ele falou, moço, eu entendi tudo o que ele falou, e eu não entendi nada, mas não entendi mesmo. Irmãos, essa é a Assembleia de Deus que cresceu, Deus usando homens e mulheres, círculo de oração, 2 horas da tarde, debaixo do sol quente, dirigindo o culto ao ar livre. Essa igreja cresceu assim, nasceu e cresceu com homens simples. Eu me lembro do irmão Donato. Irmão Donato, ele é fanhoso, fanho, um homem muito crente, ficou crente na jandaia, era macumbeiro, mexia com macumba. Irmão Donato ficou crente. E num culto que nós estávamos, um salão com mais de 2.000 pessoas em Acreúna, o irmão estava dirigindo o culto, falou, vamos ouvir o irmão Donato dar a mensagem final. Eu olhei no irmão, pensei, falei, é hoje. Irmão Donato pegou o microfone e disse, irmãos, todo fanho, Jesus é que nem cigano do tacho. Eu falei, é hoje. Muita gente tinha sido apresentado, culto dos amigos, e ele falou assim, cigano do tacho chega numa cidade e sai recolhendo aqueles tachos de cobre, tudo rasgado, furado, e ele pega aqueles, irmão Donato pregando, mais de 2.000 pessoas, e ele pega esses tachos velhos, tudo furado, bagunçado, leva para a barraca dele, irmão, e ele vai batendo fogo e martelando, e ele vai remendando, e o povo olhando, eu olhando o irmão Donato. Irmão, daqui a pouco o tacho, irmão, está reformadinho, ele é um tacho novo, zeradinho, ele vende caro, porque é um tacho novo. Assim Jesus vai fazer com você, você vai virar um tacho novo. Naquela noite, mais de 50 pessoas aceitou Jesus para ser tacho novo. Então, irmãos, eu estou dizendo isso aqui, eu vejo a igreja aqui do Mover do Espírito, já vi isso aqui lotado, superlotado de gente,
Estou dizendo isso aqui para dizer para a igreja que essa obra não é minha, não é do pastor Cício, não é sua, ela é de Deus. Ele é o dono dela, é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele que constrói, não é? Ninguém é dono. Eu já passei por tantos lugares, já abri tantas igrejas. Esses dias eu tive numa igreja ali em Nazário, não, Mozarlândia, Nazário foi outra, fui também, Mozarlândia, e eu vendo o trabalho, e quando a gente começou a abrir trabalho ali, na maior dificuldade, e eu voltei ali, a igreja linda, lotada, cheia de crente, e eu fiquei olhando, eu passei ali, não tinha um, agora está lotado, obreiro, mocidade, círculo de oração, trabalho extraordinário, e eu estou aqui hoje, não é? No meio dos irmãos, que eu poderia estar congregando num outro lugar, mas Deus tocou no meu coração, abriu o meu coração, falou: é ali que você vai congregar, é ali que Deus vai fazer a obra. Esse é o Deus que nós servimos. A irmã perguntou, eu esqueci seu nome, irmã Ana Paula, você já viu Deus? Irmãos, eu virei bisavô, a minha neta nos deu uma netinha, nasceu fora de tempo, parecia que não ia virar em nada. Eu voltei lá, está lá gordinha, sadia, mas quando fez 45 dias, não, 38 dias, a minha neta, 25 anos, deu um derrame cerebral. A mãe da neném deu um derrame cerebral, parecia que tudo ia dar errado. Cheguei lá, minha neta, 25 anos, com a língua enrolada, o braço todo acabado, a perna, o médico disse: foi do lado esquerdo, atingiu o direito, vou operar ela agora. Deu 12:30, 3:30 ela estava operada. Na quarta-feira o médico falou: pode levar ela para casa. Não ficou nenhuma sequela. Parecia que tudo estava errado. Voltei lá, cheguei de lá hoje, fui quarta-feira para lá, liguei para o pastor Cício, o nosso pastor, o nosso líder espiritual. Falei: pastor Cício, eu vou no culto, e depois do culto eu vou para Itumbiara. Não, pastor, pode ir mais cedo que não tem culto hoje, está pintando a igreja. Falei: domingo eu estou lá. Fui em Itumbiara, fiquei até hoje, almocei, chegando em Goiânia, tudo bem para a glória de Deus. Então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus, não é? Dia 11 nós vamos estar aqui, vai vir um pregador do Rio de Janeiro, e nós tem que vir trazer alguém, e eles falam uns trem bonito, ajeitado, não é? E vale a pena. Mas você sabia, irmãos, que não é a comida do restaurante que sustenta a gente? Não, o que sustenta a gente é aquele ovo frito que frita em casa, é aquela coxinha que frita em casa, é aquele feijãozinho que a gente come em casa. Mas de vez em quando é bom ir num restaurante comer uma carne assada, não é? Então dia 11 é dia de carne assada, não é? É dia, e nós vamos estar aqui. Mas passou o dia 11, aí é o feijãozinho de casa, é o arrozinho quentado, não é? Que vai sustentando a nossa vida espiritual, a nossa alma. E o pastor Justo nem me avisou que eu ia pregar hoje. Mas eu quero ler com os irmãos, lá em Gênesis capítulo 50. Vai no mesmo ritmo mesmo, capítulo, versículo 20. Olha aqui algo interessante. Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Você entende isso aqui, irmãos? Parece ser simples essa leitura, mas irmão, isso aqui é tão profundo, isso aqui, que nós precisaria
às vezes, de um estudo bíblico, pastor Cícero, para falar sobre isso. Por quê? O que é que isso aqui quer dizer? Deus está dizendo, nas minhas mãos, Deus está dizendo aqui, nas minhas mãos, Deus dirige o meu destino. Isso é Deus falando. Você está aqui, ó, nas minhas mãos. Deus está dizendo aqui, eu tenho controle da sua vida. Deus está dizendo aqui, eu tenho o destino da sua família nas minhas mãos. Eu tenho o destino da sua casa, está aqui nas minhas mãos. Irmãos, eu sou filho de pastor. Nós foi criado, pastor Cícero, comendo o que os irmãos davam. Eu nunca esqueci da irmã Oronda. A irmã Oronda era costureira na cidadezinha, e os nossos calção tinham de 10 a 20 cores, porque era retalho que ela fazia para a gente. Nunca esqueci de uma camisa que ela fez para mim. Ô, camisa bonita, ela tinha 5 cores. A mais bonita era vermelha e preta, porque é a cor do Flamengo. Era a mais bonita. Nunca esqueci daquela camisa. E nós foi crescido assim, 7 irmãos. Irmãos, Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. Meu pai, eu me lembro da minha mãe falar assim, Lala, porque meu pai construiu no campo de frutal, foram 15 cidades. Eu me lembro de uma tal de Itapajipe. Meu pai foi com o irmão José Lima. Irmão Zé Lima tinha comprado uma Chimbica 29. Irmão, ela dava 3 passos para frente e 4 para trás. Você para andar 50 quilômetros, você gastava a noite inteira. Eu me lembro, eu era menino, eu vinha dormindo, era a noite inteira, aquela chimiquinha, cheque, 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 cheque. Irmão, aquilo não andava. E meu pai nós foi dirigir um culto nesse Itapajipe, fez 60 anos. Eu ministrei numa ceia lá, recentemente, eu fui numa ceia. Quando meu pai chegou, mais o irmão Zé Lima, e mais 2 irmãos, e 3 irmãos que foi numa carroceria em cima, e chegou, que foi dirigir o culto na praça. O padre, aqueles padres usavam aquele rosarão, aquela batina. O padre já veio com uns 4, 5 lá, com a espingarda, e falou, aqui não, protestante aqui não. E nós não dirigimos o culto naquele dia. O padre pôs a chimbiquinha para trás, vem nós para trás nessa chimbica. Passado quase um mês, meu pai recebeu uma pessoa lá na casa pastoral. Era um senhor. Falou, olha pastor, o senhor foi lá em Itapajipe, o padre não deixou o senhor dirigir o culto. O senhor vai lá agora, vai dirigir o culto na porta da minha casa. E meu pai foi e dirigiu o culto na porta da casa dele. A irmã Maria, sua esposa, ficou crente naquele dia, e se tornou uma poderosa igreja hoje. Então assim, Deus cuidou de nós, da minha irmã, dos meus irmãos. Deus tem cuidado da minha casa, da minha família. Tem 2 filhas, 2 genros, casada há 49 anos com a Lucivalda. Tem 6 netos, 3 casados, agora uma bisneta. Minhas netas, os netos, tudo estudando. Quem quer fazer faculdade das filhas, todas fez, os genros. Uma rede de rádio comercial, FM no estado. Apacentei a igreja 43 anos. Presidi a Cadesgo, a convenção que nós pertencemos, por 16 anos. Deus tem o nosso destino nas mãos dele. Foi o que aconteceu quando os irmãos, a vida de José é uma prova, irmãos, é uma prova incontestável de que a mão de Deus dirige as nossas vidas. Eu não sei o porquê que a minha neta deu um derrame cerebral aos 25 anos, com a nenenzinha.
Eu não sei te explicar, mas uma coisa eu sei. Eu ouvi o médico falar: pastor, Deus cuida da sua casa, Deus gosta do senhor. Vocês vão ver ela aqui no meio do ano. Ela é dentista. No meio do ano está mudando para cá. Marcos Cabral vai vir para cá. No final do ano estão todos aqui, morando em Goiânia. Então, irmãos, Deus, irmão José tinha tudo para dar errado. Pegaram ele. Que luta que José enfrentou. Você sabe o que é, irmão? Quando alguém que a gente não conhece fala mal da gente, dói? Não. Você não conhece. Mas o seu irmão te jogar na cova, o seu irmão que você foi criado com ele, alguém da sua casa já te maltratou? Porque eu já fui. Se você não foi, você é campeão. Ou você quer falar que a sua família é melhor do que a minha, que lá não tem problema? Lá tem problema. Lá tem aqueles, e tem uns agregados que entram na família da gente, você não sabe nem de onde ele veio. E eles vêm, irmão, e já chega tomando conta do aparelho que liga e desliga a televisão. Ontem eu pensei, esse trem que você está vendo aí demora. Ele não é série, irmão. Eu fui ver uma série uma vez, nunca mais vi aquilo. Quando eu vejo que é série, eu pulo. Irmão, eu comecei a ver uma série 6 horas da tarde, irmão, acabou 6h40 da manhã, nunca mais eu vi aquilo. Eu fui passando. É uma tal de Magdala, nunca esqueci essa Magdala, mas também nunca mais. Foi a última, a primeira e a última. Aquilo não termina, aquilo não acaba. Eu gosto de filme de Mazarop, filme de Bang Bang, que acaba, tem índio, não é? Então, José, olha o ferimento de José, olha a ferida daquele homem. Foi vendido, foi jogado na cova pelos seus irmãos. Aí um veio e falou: não vamos matar ele, não, vamos tirar, vamos vender como escravo. Vai José vendido como escravo. Quem vendeu? Seus irmãos. E Deus trabalhando, é lá. Chega no Egito, vai para a casa de Potifar. José tinha tudo para ser um excelente gigolô. Cuidado pelaquela mulher, não ia faltar nada para ele. Aquela mulher ia dar casa, comida e roupa lavada. Mas José não. Ele tinha um plano de Deus na vida dele. Ele tinha uma aliança com Deus. A diferença é a nossa aliança com Deus, é o plano de Deus na nossa vida, e nós firmes. Irmãos, vocês estão vendo esse pastor Efraim? Já escutei de tudo, você pensar. Já me chamaram de vendedor de cocaína, já me chamaram de vendedor de maconha, já me chamaram de tudo que você pensou. E eu firme aos pés de Jesus. Deus abrindo porta. Irmão, o problema não é a porta que um homem fecha. O problema é a porta que Deus fecha. O homem pode fechar as portas que ele quiser, mas o dia que Deus abrir a dele, ele nunca mais fecha. Ele nunca mais fecha. Ele nunca mais fecha. Nunca mais fecha. Nunca mais. Nunca mais. Deus usa urubu para cuidar de profeta. Deus usa urubu para cuidar de profeta. E Deus dá, irmãos, a segunda chance até para urubu. Você sabia? Deus deu a segunda chance para aquele corvo, aquele urubu. Lembra quando Noé mandou ele? Vai lá e vê se tem terra seca. Ele achou umas carniças, nunca mais voltou. Noé está esperando ele até hoje. Mas Deus falou: não, vem cá, eu vou te dar uma outra chance. O que é que foi? Você vai cuidar do profeta Elias.
Você vai cuidar do profeta Elias. Irmãos, Deus é Deus nos céus e na terra. Deus é Deus. Mas como é que o senhor sabe dessa história do corvo? Porque está na Bíblia. E as outras que o senhor não sabe? É porque não está na Bíblia, eu não sei. Não é? Estando na Bíblia eu sei, não estando eu não sei. O cabelo de Sansão foi cortado, não foi? Mas cresceu de novo. É bobeira, irmão. Alguém fica, fulano, fulana, irmão, Deus dá a segunda chance, fica ativo. O cair é do homem, o levantar é de Deus. José tinha tudo para mandar. Irmão, se fosse eu tinha andado tanto cascudo naqueles meninos. Você não tinha andado, não? Não tinha andado tanto cascudo naqueles meninos. Cambada ruim. Vocês me jogou naquela cova. Irmão, quando Deus chegou, José falou: fica tranquilo, foi Deus que fez. Fica tranquilo, foi Deus que fez. Vocês intentou mal contra mim, mas Deus reverteu. Deus fez eu vir aqui para o Egito para cuidar. Irmãos, o nome José quer dizer Sefenat Paneia, que quer dizer casa de pão. É o símbolo de Jesus Cristo, o pão da vida. No Egito tinha pão, no Egito tinha alimento, porque Deus estava no Egito através de José. Para Deus ir para o Egito, ele precisava de José. Para Deus entrar na sua casa, na sua família, ele precisa de você. Ele precisa de você. Pastor, mas eu estou apanhando demais. Apanha mais um pouco. Pastor, está difícil. Aguenta as pontas. É através de você que Deus vai entrar lá. É através de você que Deus vai chegar lá. Eu me lembro, o deputado Paulo César, eu vim para trabalhar com ele, e eu cheguei, irmão, pensa um homem que tinha uma boca destravada. Falei: não, deputado, para com isso. Você fala que é crente, uai, e essa boca destravada desse jeito, converte essa língua sua, essa boca sua, isso é do mal. E eu falei: ó, e tem mais, você vai ter que parar de falar mal do Ronaldo Caiado. Você vai ter que pedir perdão. Não faça isso nunca. Eu falei: vai fazer. Você vai pedir perdão para ele. Você vai parar de falar mal dele. Irmão, um dia lá em casa, nós orando, ele falou: pastor, marca com o Ronaldo Caiado que amanhã eu vou lá pedir perdão para ele. Irmão, ele foi e pediu mesmo. Eu falei: governador, o deputado Paulo César quer vir aqui pedir perdão para o senhor. Quando eu falei a primeira vez, estava o Ronaldo e a dona Gracinha, nós estávamos tomando café, e ele falou: não, pastor, não fala que aquele homem nem. Eu falei: tem que falar, governador. O senhor não fala que tem Deus na vida? O senhor não fala que é religioso? Tem que falar. Aí a dona Gracinha falou: não, Caiado, tem que falar mesmo. E ele marcou, e chega lá o deputado Paulo César com o Daniel Vilela: governador, eu vim cá pedir perdão para o senhor. E ele: não, está perdoado. E aí nós estamos lá fora: pastor, acabou não, tem o prefeito de Quirinópolis também, você falou mal dele, tem que ir lá pedir perdão. Eu falei: pastor, tem que pedir perdão. Aí liguei para o prefeito, ele veio aqui, nós encontrou, falei com ele, falou: pastor, se o seu Deus mudar a boca do Paulo César, eu acredito que o seu Deus é Deus. Falou para mim, falou, ali num lugar, um tal de Vini, acho que é Vini, um lugar que a gente toma café, uns cafés ajeitados que tem lá. Eu vou quando Deus me leva. Não uns cafés engraçados, uns trem ajeitados que tem lá no tal de Vini, numa avenida que tem aí. Aí eu fui lá, eu falei: então o senhor vai ver. Aí o dia que o Paulo César pediu perdão para ele, estava no ar, ao vivo, na Rede Canadá de rádio em Quirinópolis. Aí o prefeito começou a chorar, o Paulo chorando, ele: pastor, eu estou arrepiando. Eu falei: não, agora você vai ter que acreditar no meu Deus, que o meu Deus é Deus. Irmão, o nosso Deus muda o homem, muda a mulher. O nosso Deus, onde ele chega, ele faz a diferença. A Assembleia de Deus confia nesse Deus, acredita nesse Deus, prega esse Deus, vive esse Deus. Irmãos, mesmo quando nós enfrentamos reveses e somos golpeados pelas as injustiças da vida, Deus está no controle disso.
Deus está no controle disso. Irmãos, esses anos todos falando de Jesus, pregando contra o inferno, e você quer que o diabo jogue beijinho para mim? Que jeito, irmão? Você quer que o diabo passe, você está bem? Gosto de você. Gosta não, irmão, ele não gosta de mim, e nem eu gosto dele. Se ele puder, ele vai falar mal de mim mesmo, vai falar mal de mim. E irmãos, e nós como crente, pregador do evangelho, nós pregamos contra o inferno, nós falamos contra o mal, contra o pecado. É isso que nós fazemos. Tem irmão que fala, pastor, fulano não gosta de você. Irmão, não tem como ele não gostar de mim. Nunca emprestei dinheiro para ele, ele nunca emprestou para mim, eu nunca comi na casa dele, ele nunca comeu na minha. Irmão, nós nunca pescamos junto. Porque olha o que Jesus falou, irmãos: o mundo terá um ódio de vocês, mas não é porque você é bonitinho não, não é porque você é bonzinho não, é por causa do meu nome. É por causa do meu nome. O mundo odiarão vocês, odiarão vocês. Irmão, na cidade de Itumbiara, está lá registrado, em 15 anos eu batizei quase 5.000 pessoas, 19 igrejas na cidade, uma rádio 24 horas falando de Jesus. Você quer que o diabo ainda gosta de mim? Você quer que ele ainda gosta de mim? Que jeito, ele não vai gostar nunca. E você acha que o povo pinta o diabo, diz que ele tem chifre, diz que tem dente de porco, diz que ele catinga. Irmão, se ele chegasse assim era bom demais. Tem hora que parece uns diabos. Já apareceu um diabo. Falei, mas pensa num homem bonito. Falei, não, eu tenho espelho lá em casa, eu sei que eu não sou. Eu tenho espelho lá em casa, pode ficar tranquilo. Irmãos, José tinha tudo para dar errado. Só, irmãos, José, mesmo sendo amado pelo pai, foi odiado pelos irmãos. O pai o amava, mas os irmãos o odiavam. José foi vendido como escravo, foi para a cadeia. Na cadeia levou cascudo. Quando ele revelou o mistério do sonho que nós sabemos, falou, você vai para a forca, mas você vai servir Faraó na mesa. Você vai levar o copo para Faraó. Lembra de mim quando você chegar lá. Que lembrar o quê? Mas foi ele que esqueceu? Ou porque não estava na hora? Você acha que se fosse para aquele copeiro resolver o problema de José, precisava de Deus? Deus precisava dar um sonho a Faraó, para depois resolver a questão de José. José virou governador do Egito. Irmãos, fica tranquilo, fica tranquilo. O final da sua história Deus ainda não escreveu. O final da sua história Deus ainda não terminou. Ele não terminou a minha, não terminou a sua. Quem pensava, pastor Cício, que um dia eu viria congregar com o senhor aqui no mover do Espírito? Aquele pastor Cício, menino que chupou meus picolé lá em Acreúna, tudo. Lembra? Aquele rapaz que eu quis casar você com a irmã Maria, que tinha 12 meninos. Deus teve dó dele, né? E eu não estou aqui no mover do Espírito, congregando com os irmãos, mas a Lucival lá alegre e feliz, e Deus cuidando de mim, do pastor Cício, de nós tudo. Deus não terminou não, irmão, ainda tem capítulo para Deus escrever, e Deus vai escrever certo a sua história. Deus vai escrever certo. Amém, igreja? Deus abençoe. Quanto sou abençoado nesta noite, diga graças a Deus.
Vamos aplaudir o seu bem forte agora, vamos? Glória a Deus. Vindo aí o pastor, como é bom